Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Já comenta a tua expectativa para o mais novo reforço. Atacante colombiano Andrés Gomes, que você já está vendo aí, vestindo a camisa 11 do Vasco da Gama. A viagem do Admar Lopes para destravar negociações lá na Turquia e vai também a alguns outros países na Europa para buscar reforços, no plural, para o Vasco. A janela fecha dia 2 de setembro. E, claro, a preparação para o jogo com o Santos. Domingo, nós enfrentamos o Santos no Morumbi. Mais de 42 mil ingressos já foram vendidos e vai ser o reencontro do Coutinho com o Neymar. Bom, vamos começar logo falando do Andrés Gomes. Desembarcou, vestiu a camisa 11, né? Já posou com ela, não vestiu, mas posou e tal. Mostrou na foto que eu logo abri o nosso trabalho aqui, o nosso café, foto do Matheus Lima. Ele começou no Milionários, na primeira temporada atuou em 8 partidas, na segunda, quando ele se destacou, jogou 49 jogos, fez 12 gols, foi vendido ao Real Salt Lake dos Estados Unidos e lá teve destaque. Nas 2 temporadas teve 30 participações em gols, né? Dos 65 jogos em que ele disputou com a camisa da equipe americana, sendo que em 2024, no ano passado, ele foi o terceiro melhor atacante em desempenho em participações em gols, ficando atrás do Lionel Messi, não sei se você conhece esse rapaz, e o Denis Bouanga. A Azevedo MLS não é parâmetro, peraí. Ela nunca é parâmetro quando vem um jogador pro Vasco. Mas se o do Vasco for para lá, vídeo Orediano e Peck, vira parâmetro. Vamos ter um pouquinho de boa vontade de esperar o cara jogar. Mas lá ele teve, na temporada 24, marcou 13 gols em 25 partidas. Foi para o Rennes, uma venda de 10 milhões de euros, mas não performou bem por lá. Foram 19 jogos e apenas 3 gols, né? Ele desembarcou, me preocupou um pouco quando ele disse que tem um problema no quadríceps, né? No músculo da coxa, aquele músculo da frente da nossa perna. Mas ele disse que não é problema, é um probleminha só que ele vai resolver e tal. Ou seja, não joga domingo contra o Santos, esquece. E também acredito que não haveria tempo hábil de regularizar a documentação, tirar o visto e tal. Isso tudo vai levar um tempo, hoje é só um dia útil, não tem como, né? Mas contra o Juventude, dependendo do que ele tem, um tratamento, pode ser que ele já jogue contra o Juventude na outra quarta-feira no jogo atrasado. Bom, domingo tem encontro. Domingo tem encontro de 2 craques, Neymar e Felipe Coutinho. Jogadores de uma mesma geração que tiveram caminhos diferentes, mas entrelaçaram em alguns momentos e que souberam fazer as suas escolhas. Bom, rapaz, o Admar Lopes ontem foi para a Turquia. E aí, claro, que fica aquele frenesi. Pô, ele foi buscar o Carlos Cuesta, o colombiano, mas o Galatasaray não quer liberar. O Vene Casagrande trouxe uma informação que o Vasco sondou o Léo Duarte, mas o clube turco também não liberou. Cara, ele foi para lá para não ficar aquela coisa daqui, liga, tal, aciona, vai lá direto, resolve em loco, olho no olho, negocia com o clube, oferece as condições que o Vasco pode oferecer. Detalhe, o João Vitor está negociado para o CSKA Moscou e há uma preocupação do torcedor em relação à parte financeira. Ah, Fábio, esse dinheiro entra e ele tem que ser direto jogado na RJ para pagar dívidas. Não. Ontem eu conversei com um dirigente do Vasco que me explicou tecnicamente como funciona. E fez uma comparação muito interessante. Imagina que você é dono de uma fábrica e está numa recuperação judicial e tal, e você quer fazer um incremento, quer melhorar a produção para aumentar a sua receita. Você vai ao mercado para comprar maquinário, para produzir mais, ou em velocidade, ou em qualidade. Nenhum auditor judicial, ninguém que faça o acompanhamento da sua recuperação vai dizer, não pode não. Tu não pode investir em máquina. Para quê? Tu quer faturar mais? Sim, quero faturar para sair da recuperação judicial. Então, o jogador é a máquina da fábrica Vasco da Gama. Então, ninguém vai impedir que o Vasco contrate um jogador. Agora, o Vasco não pode pegar o dinheiro da venda do João Vitor e comprar um carro para o Pedrinho, ou comprar um carro para o Paulo César Salomão, para o Renato Brito, são os vice-presidentes do Vasco. Isso não pode acontecer. Agora, para investir em jogadores que são as nossas máquinas, isso pode.
Então o dinheiro do João Vitor não fica preso. Tem uma rúbrica já na recuperação judicial que libera o uso para essa finalidade. É similar ao que vai acontecer na nossa SPE, que é a Sociedade de Propósito, que o Vasco instituiu, né? Ontem a gente até falou sobre isso, para um produto específico, né? Sociedade de Propósito específico. É para a reforma de São Januário. Todo o dinheiro que entrar de potencial construtivo não pode ir para o CT do Vasco, tem que ir para São Januário. É isso. Bom, Lucas Piton está de volta, a equipe, Verratti está fora, e aí eu quero ler aqui nos comentários também qual seria a sua escalação. Eu vou mandar a minha. Se tiver 100%, Paulo Henrique na direita. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Puma, Ryan e David. Essa seria a minha formação. Quero ler a sua, que é super importante. Carlos Cuesta é o jogador que o Vasco está sacramentando a aquisição. Ele vem com um empréstimo, já com o valor fixado, né, por metas e tal, alcançáveis, para que ele seja o novo zagueiro do Vasco. Destro, o jogador que vem para substituir o João Vitor, que está de saída para o CSKA. Vou falar logo da chegada, depois eu volto a falar da saída, né? O técnico Fernando Diniz aprovou o nome, eu vi só em vídeos, os vídeos são bons, né? Os vídeos em relação ao atleta são interessantes, realmente, e ele é um jogador que o Vasco monitorava e viu agora uma possibilidade. Com a saída do João Vitor, abre essa possibilidade. Tolói, esquece, Vitor, não teve nenhuma negociação, né? Nenhuma negociação envolvendo o Rafael Tolói, tá? Mas o Mina, sim, o Vasco chegou a procurar o Yerry Mina, e também, assim, tentar entender um perfil de mais liderança, né? Então esse foi um perfil traçado pela diretoria do Vasco da Gama e por isso foi em busca desses nomes. Yerry Mina, a coisa não evoluiu conforme o Vasco queria. E só para que vocês tenham uma ideia, toda a negociação, ela não se dá apenas naquele alvo. Existem outros alvos. Quer um exemplo? Quando o Vasco estava negociando com o Bruma, lembra do Bruma, o atacante que foi para o Benfica? Estava acertado com o Vasco praticamente e tal. O que aconteceu? O Vasco negociava paralelamente com outros jogadores. Um deles, o Nuno Moreira, que hoje está com a gente. Entendeu? E hoje tem que chegar exatamente, o Eric, é pegar a camisa e jogar. Não pode ter outra conversa. Então, assim, o Bruma foi pro Benfica. Pô, foi livramento, ele não tá jogando bem lá. Legal, bacana, problema do Benfica. Mas o Vasco já tinha um plano B ou um plano C. Na verdade, não é A, B ou C, mas tem 3 planos. Sempre tem 3 frentes de batalha. Não deu uma, deu outra. E as 3 se equivalem. O Nuno veio e começou muito bem. Depois caiu, né? Mas acho que isso tem muito a ver também com a questão física. Cuesta é um jogador que está vindo do Galatasaray. Ele tem 26 anos. Vou até mostrar a ficha dele aqui para vocês, ó. Jogador de 26 anos que... Cadê? Vamos lá. Colombiano, de 1,79 m. Não é alto para zagueiro, é verdade, não é uma função alta, mas Mauro Galvão nunca foi um zagueiro alto e era brilhante. Não estou comparando o Carlos Cuesta ao Mauro Galvão, mas ter inteligência e posicionamento, isso faz toda a diferença. Ele tinha contrato com o Galatasaray até junho de 2028, ou seja, mais 3 anos, e ele ele é cria do Atlético Nacional, passou pelo Genk, da Bélgica, e está no Galatasaray. Então ele vem para o Vasco pelo valor de 5 milhões de euros, que o Vasco não vai pagar à vista, e sim uma entrada e prestações, né? Então é um jogador que o técnico Fernando Diniz aprovou, é um jogador que vai acrescentar sim ao Vasco da Gama, é um jogador que vai trazer mais qualidade técnica, destro,
sabe sair para o jogo, conforme o técnico Fernando Diniz gosta, tem 23 jogos pela seleção colombiana, nenhum gol marcado, tem troféus, tem títulos na sua carreira que são expressivos, como, aqui ó, vou passar para vocês aqui ó, os troféus que ele tem. Pelo Galatasaray foi campeão da Turquia, foi campeão da Taça da Turquia, na Bélgica foi campeão da Taça da Bélgica, a Bélgica Super Cup Winner, foi campeão colombiano e campeão também da Copa da Colômbia. São os títulos que tem esse zagueiro, que eu acho que vai ser um jogador interessante. Então, assim, vamos aguardar ele chegar, né, a negociação ter o desfecho, e conforme me disse até um diretor do Vasco no outro dia, e aí eu vou pegar a frase dele. O Vidalba é outro exemplo, né? Baita zagueiro no Cruzeiro. Boa lembrança, Robert. Eu só acredito quando o cara assinar. Lembra do Bruma? Foi essa comparação até que essa pessoa fez para mim e eu falei, tem razão. Lembro do Bruma, é verdade. Lembro do Bruma. Então, acontece. Fala aí, fanático vascaíno. Uma boa noite e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.